Se você está me assistindo agora, é porque eu resolvi deixar a live salva. Vou te pedir para esperar 5 minutos enquanto eu vou receber o pessoal que está chegando aqui. Vamos começar falando sobre o roteiro do encontro de hoje, tá? Primeiro a gente vai fazer uma introdução, que é isso, o pessoal chegando, bater um papinho. Depois a gente vai falar sobre a duração desse trânsito, a entrada de Plutão em Aquário. Eu vou fazer uma reflexão que exige conhecimentos prévios sobre karma, os eixos astrológicos e planetas, né, a classificação dos planetas e o índice cíclico planetário. A galera que é do Astrologia com Alma já mata essa conversa rápido, mas eu entendo aqui que eu estou falando para bastante gente que de repente não tem tanto conhecimento. E aí vamos partir para as previsões, que no final das contas eu estou chamando de memórias do futuro. Alguns gostam de dizer canalização, outros vão dizer estabilização, enfim. Eu vou colocar aqui para vocês algumas frases, algumas imagens do que nos espera no ciclo de Plutão em Aquário. E na outra parte a gente fala sobre mapa. Eu estou um pouco surpreso, a gente acabou de abrir a live, já temos 120 pessoas. Eu vou até fazer um print disso aqui. Muito bom, tá? Sejam muito bem-vindos. Gostaria de dar uma olhada no pessoal que está aí. Então vou abrir os comentários um minutinho, só para ver quem está aí. Natiele, Kátia, Oba, Cris, Priscila, Raquel. Ó, a Raquel é minha aluna na Astrologia com Alma, tem tempo mesmo que eu falo disso, né? Cara, eu fiquei muito em dúvida, Raquel, se eu faria essa live ou não. Eu tô há 9 meses sem fazer uma live no Instagram e tô feliz da vida com isso. De fato, eu não considero o ambiente mais adequado para falar as coisas que eu tenho que falar. Mas senti esse impulso de que eu deveria compartilhar com vocês, de que eu deveria aparecer aqui para conversar com vocês sobre essa entrada de Plutão no signo de Aquário, tá bom? Tô vendo o pessoal aí da Astrologia com Alma. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, por vocês estarem aí. Aproveitem os comentários para dar, para convidar as pessoas que estão nos assistindo para virem para o Astrologia com Alma também, porque é diferente, né? Trabalho no Instagram é diferente. Não, a live não vai ficar salva. Não vai ficar salva. Bom, deixa eu dar a minha mensagem, o que eu vim aqui dizer, porque eu pretendo fazer uma live de, no máximo, 50 minutos, 1 hora, tá bom? Então, peço desculpas àqueles que estão aqui, estavam curiosos para bater um papo mais comigo, mas confesso para vocês que eu tenho... É engraçado, né? Uma contradição. Eu trabalho com o Instagram, mas eu não gosto de fazer live, eu não gosto muito de aparecer, tá? Mas quem quiser vir, a gente tem o curso Astrologia com Alma, e vocês me vêm falando sempre disso, sabem já do que se trata, tá bom? Gente, meus alunos que estão aí, sejam bem-vindos, tá? Ah, que bom, cara. Fico feliz que vocês estejam gostando do Fundamentos. Tem o workshop que a gente liberou também por um preço super bacana, tá? Assim, só não compra quem não quer. Então, o workshop são 3h30, e o pessoal gostou bastante. Eu estou muito satisfeito, tá? Muito obrigado mesmo pelo feedback de vocês em relação ao workshop. Eu sou uma pessoa que eu gravo, que eu falo e depois eu não me assisto. Então, eu só estou sabendo que o workshop foi bom porque vocês estão me falando que estão gostando. E eu fico muito feliz com isso, tá? Bom, gente, boa noite a todos. Vamos começar, tá bom? Pra gente não se alongar mais do que eu gostaria de me alongar. Então eu vou dar uma desabilitada nos comentários pra gente poder enxergar aqui sem grandes interferências. E aí, o nosso primeiro slide falava aqui sobre Plutão em Aquário e o segundo fala sobre os trânsitos. Então, a primeira coisa que é importante a gente situar é compreender o porquê que esse trânsito é tão significativo, porque ele vai demorar 20 anos. Plutão em Aquário é um trânsito que vai de 2023/2024, eu vou explicar isso já, até 2044. Plutão, ele fica de 30 a 15 anos em um signo, tá bom? Ele não fica ao mesmo tempo
em todo signo. Quanto mais distante do Sol, maior a diferença entre o menor e o maior tempo que um planeta passa no signo. Então, Plutão, sendo o planeta mais distante na astrologia, eu posso te dizer que ele fica de 15, quando ele está no período mais próximo do Sol, a 30 anos, quando ele está no seu movimento mais distante do Sol, porque a órbita não é um círculo, é uma elíptica. Então tem um momento que ele está mais perto, aqui ele vai ficar 15 anos. Quando ele está mais distante, ele demora 30 anos, beleza? E isso é muito significativo e a gente vai falar sobre isso. Agora, por que nós estamos dizendo que é um trânsito 2023/2024? Você vai olhar aqui embaixo, eu coloquei para vocês acompanharem e poderem anotar, né? Tinha sugerido que trouxessem caneta para essa aula aberta, né? Que faz 9 meses que eu não faço uma aula no Instagram. Então, Plutão em Aquário, ele entra no dia 23 de março, acho que entra 9h14 da manhã, manhã de manhã, e fica até 6 de junho. Então, março, né, finalzinho de março, abril, maio, junho, mais ou menos 3 meses. E aí, o que acontece? Março, abril, maio. Daqui a um mês e meio, ele vai, daqui a 5 semanas, ele vai entrar em movimento retrógrado no dia 1º de maio. E esse movimento retrógrado vai até 10 de outubro. Aí ele volta para Capricórnio no iniciozinho do ano. Fica mais uns 9 meses, volta para Aquário no iniciozinho do ano. Ele avança para Aquário de novo, lá para início de janeiro, acho que 10 de janeiro por aí. E depois ele volta, mas ele fica estacionário, na verdade, um tempão nesse meio do caminho. E depois ele entra definitivamente em novembro de 2024. E aí, para não dizer que não tem uma exceção, acho que ainda tem uma outra pequena exceção, e aí ele segue o fluxo. Vamos ficar nessa de seguir o fluxo. A exceção é essa viradazinha do início de 2023, tá? Final de 2023, início de 2024. A informação aqui importante é a seguinte. Então, nós estamos diante, agora, de 3 meses que vão antecipar os próximos 20 anos. Os próximos 3 meses, eles antecipam algo dos próximos 20 anos. Vocês estão me acompanhando em relação a isso? Aí se você falar, tá, Marcos, mas só por causa de Plutão? Calma, tem um outro detalhe. Em 2020, o pessoal que é mais antigo aqui, eu já falei muito sobre isso na época que eu fazia live com frequência, na época da pandemia, que a gente, né, ficou todo mundo fazendo live. E vocês que gostam de astrologia já acompanharam isso, provavelmente o pessoal que é mais antenado em astrologia sabe, vai lembrar do que eu vou dizer. Por ocasião do dia 21 de dezembro de 2020, a gente teve uma conjunção de Júpiter e Saturno. Essa conjunção é uma conjunção que acontece a cada 20 anos, porque Júpiter demora 12 anos para dar a volta no zodíaco, Saturno demora 29, então, pela lentidão de Saturno e a maior velocidade de Júpiter, eles se encontram em conjunção a cada 20 anos. E acontece uma mecânica bonita, cósmica, celeste em relação a isso, que é a seguinte. Que mecânica é essa? Essas conjunções que acontecem a cada 20 anos, pela matemática da coisa, e aí teria que ter um mapa, não vou aprofundar isso agora, se você tiver noção da velocidade de cada planeta, você vai entender. Pela matemática da coisa, essa conjunção que acontece a cada 20 anos, ela está relacionada a um ciclo maior de 200 anos, aonde a cada 20 anos, durante 200 anos, essa conjunção vai acontecer sempre em signos do mesmo elemento. E com algumas pouquíssimas exceções, tá? Não é certinho. São pouquíssimas exceções.
3 exceções. E o que aconteceu é que a gente estava, nos últimos 200 anos, num ciclo de Terra. Então, Júpiter e Saturno faziam conjunção em Touro, faziam conjunção em Virgem, faziam conjunção em Capricórnio. Com exceção, nos anos 80, que eles fizeram conjunção em Libra, que é um signo do elemento ar. E agora, quando a gente teve, em 2020, a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, foi a 0 grau de Aquário, inaugurou um novo ciclo de 200 anos no elemento ar. Então, daqui para frente, pelos próximos 200 anos, Júpiter e Saturno vão se encontrar em signos de ar. Observem, vocês vão ver, tá? Vai ser Libra, vai ser Gêmeos, foi Aquário. Vocês vão ver. Qual é o dado importante disso? É porque a gente tem história o suficiente para saber que esses planetas são muito significativos do ponto de vista social. Eu vou explicar no próximo slide, tá? Mas é porque eu queria trazer essa informação antes. Por que eles são tão especiais? Enfim, a gente vai entender um pouco os planetas. Mas o ponto é, eu acho isso muito curioso. Quando a gente lembra dos anos 80, que é uma década inaugurada por essa conjunção de Saturno, de Júpiter e Saturno em Libra, eu gosto de lembrar dos anos 80 como se o futuro já tivesse chegado. Quem tem alguma idade, assim como eu, vai lembrar daqueles cabelos com laque, vai lembrar daquelas músicas eletrônicas com bateria, como se chama? Bateria eletrônica. Eu vou até abrir aqui os comentários, só para ver se vocês estão me acompanhando, não estão entendendo nada. Quem aqui tem essa memória da música, né? Da New Wave, da música dos anos 80, da estética dos anos 80? Alguém pode me dar um feedback aqui? Ou escrever o nome de alguma banda que lembre essa ideia de futurismo? Tá? Synth pop, muito bem, Michelle, é disso que eu tô falando. Perfeito, perfeito. Os anos 80... tá tudo... É uma nostalgia boa, né? Fabrícia, todo mundo lembra. Então, a década de 80... ela é marcada por essa questão estética muito significativa, né? Da arte, do ar, da mente, é diferente. E o que está acontecendo agora, beleza, gente, fico feliz, melhor época da música, eu também concordo, Mônica. Porra, Depeche Mode também adora, é isso aí, então a gente tá junto, que bom, New Order, exatamente, obrigado. Eu achei que eu era um tio aqui falando para um bando de jovens que não tinham a menor ideia do que eu tô falando, mas é sinal de que a gente tá em sintonia e tá todo mundo entendendo o que eu tô falando, tá, gente? Legal. Então, eu vou continuar aqui nos slides. Cyndi Lauper, adorava. E aí, o que acontece? Nós estamos agora num novo ciclo de Terra. Então, o que nós vamos ver pelos próximos 200 anos é uma coisa meio futurista, em função da conjunção de Júpiter e Saturno nos signos de elemento ar. E, lembrando, a conjunção foi a 0 grau de Aquário. Vou falar um monte de coisa que eu não tinha planejado falar. Dane-se, eu vou falar. Sinto de falar. E aí, a gente tem agora Plutão em Aquário. Júpiter depois passou por Aquário, Saturno depois passou por Aquário e agora Plutão entra em Aquário. Fica 3 meses ali, bota o pé, você já vai sentir a vibe, depois ele retrograda, a gente vai fazer uma dolorosa revisão dos temas capricornianos, de Plutão em Capricórnio, para no ano que vem, finalmente, continuar andando para frente. Então notem que o signo de Aquário ele está muito presente. Trânsitos muito significativos estão acontecendo no signo de Aquário. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, quem falou isso está falando merda. Porque eu vi as pessoas falando isso na internet e é simplesmente porque não tem conhecimento astronômico. E um astrólogo deveria ter conhecimento astronômico, conhecimento de mecânica celeste. Eu bato sempre muito nessa tecla com os meus alunos. Não é só interpretar mapa, interpretar signo, mas entender o que aquilo representa,
como é que o céu se configura. A era de Aquário ainda não chegou. A era de Aquário é um evento que está ligado à mecânica celeste. Todo mundo vai saber quando o Sol, no equinócio, nascer, de acordo com o zodíaco sideral, a 0 grau do signo de Aquário. É uma outra conversa. Tem isso na astrologia com alma. Não é para cá. Talvez demore ainda uns 300 anos, pelos cálculos. Tá? Isso anda 1 grau a cada 72 anos. É uma longa conversa sobre o zodíaco sideral, o zodíaco tropical. O pessoal da astrologia com alma sabe do que eu estou falando, e quem tem aqui já algum conhecimento mais profundo de astrologia também sabe o que eu estou falando, que é aquela coisa que no popular o meu signo é leão, mas na astrologia védica eu sou câncer. É isso mesmo, tem 24 graus de diferença ao zodíaco. Então o que a gente agora viveu dia 20 de março, que é 0 grau de Áries, na verdade é 6 graus de Peixes. Ou seja, está muito perto de chegar em Aquário. Bota aí 72 vezes 6, a gente chega a 29 de Aquário. Tá? É uma conta por alto, redonda, mas é por aí. É uma data matemática, plausível. Tá? Nem sei que quando dá uns 400 e poucos anos, né? Mas, entendam, queridos, o tempo da Terra, o tempo de Deus não é o nosso. Então, 400 anos para um planeta que tem 4,6 bilhões de anos não é nada. É pra gente, ser humano, dentro da nossa perspectiva de tempo. Mas do ponto de vista cósmico, 400 anos não é nada. Só não deu ainda o start, mas a gente já está muito nas ondas aquarianas. Né? Então, esses planetas todos fazendo trânsitos significativos pelo signo de Aquário já é uma antecipação disso. Não é uma coincidência. Deus não joga dados. Trânsitos astrológicos, eu sempre falo, coletivos e no nosso mapa de nascimento. Trânsitos astrológicos demarcam o que Deus quer de nós. Há um tempo para cada coisa. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de amar, tempo de separar, tempo de trabalhar, tempo de ficar no ócio. Há tempo para tudo. E os trânsitos astrológicos demarcam esse tempo, esse ciclo. Nem é tanto o evento. O evento é algo que eu ensino também na astrologia com alma. Nós temos poder para cocriar a nossa realidade. Algum nível de poder. A gente também não tem poder absoluto, não. Mas a gente tem algum nível de responsabilidade pelo que nos acontece. E aí a gente pode amenizar ou não determinadas situações. Mas o ciclo, ele está dado pela diferente velocidade dos planetas. Então aqui eu já estou pintando um cenário para vocês do que significa essa forte presença da energia aquariana em nossas vidas. Apesar de demorar ainda 400 anos para a gente ter de fato a era de Aquário, mas a gente já já passou da metade do caminho na transição da Terra. Vocês não tenham dúvida disso, tá bom? E aqui, agora eu vou partir para umas questões que eu queria conversar com vocês, que é dar um conhecimento básico para a gente poder avançar aqui na nossa conversa. Que conhecimento básico é esse? Então, antes de dar esse conhecimento básico, eu vou fazer Vou abrir aqui os comentários de novo, vou colher o feedback e vou para a próxima etapa da nossa live. Entendam, nós aqui praticamos uma astrologia kármica. Nos interessa muito mais o passado do que prever eventos do futuro. E entenda, a única possibilidade que você tem de construir um bom futuro é curando o teu passado. Então parem com essa piração de ficar querendo saber o que vai acontecer no futuro, porque o que vai acontecer no futuro é determinado pela maneira como você está agora. E a minha pergunta para você é, você tá bem? Tá tudo bem? Você tá conectado à tua alma? Você tá feliz? Você está sentindo que você tem o controle da tua vida nas mãos? Porque a astrologia serve para isso. Está desenhado no teu mapa de nascimento
o que precisa ser curado, o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser resolvido e integrado, para que você esteja livre para poder viver o teu melhor futuro. E não ficar sofrendo no presente, desejando se o futuro vai ser bom. Eu vou contar algo muito significativo, né? A gente vive muito em situação de consulta. Ah, você pode olhar aí no mapa quando que um amor vai aparecer para mim? É óbvio que a gente consegue ver ciclos favoráveis ou não favoráveis ao amor. Mas a resposta no final das contas é: não faz diferença. Porque se você tem um padrão de relacionamentos ruins ao longo da tua vida, por que você quer olhar no mapa astral ou com a cartomante quando o amor vai chegar? Porque quando ele chegar, você vai repetir as mesmas merdas que você já viveu, vai viver as mesmas coisas. Então, o foco, é na cura individual. E aí, a gente resolvendo aqui, do lado de fora, é a única chance que você tem de viver as coisas de uma forma mais luminosa, mais prazerosa, com mais felicidade, com mais presença da alma, tá bom? E aí agora eu vou para a próxima etapa, tá bom, gente? Vamos lá, vou abrindo e fechando aqui para a gente poder ficar num ritmo bom, tá? Então eu coloco aqui o próximo slide. E aí eu estava falando para vocês, eu acho que eu vou mudar um pouco a ordem aqui. Para a astrologia kármica, os planetas mandam no mapa, ok? A gente não lê mapa astral vendo signo na casa somente. Claro que é importante, mas a centralidade da nossa narrativa está na conversa que os planetas contam. Na conversa que os planetas contam como arquétipo qualificado por um signo, função psicológica qualificada por um signo, Lua, emoção. Emoção em Áries é diferente de emoção em Câncer. E também como significadores kármicos. Mãe. Mãe em Câncer é diferente de mãe em Capricórnio. Lua. Quando eu falo emoção, quando eu falo mãe, eu estou falando lua. São coisas diferentes. A gente precisa aprender isso, essa linguagem, entender isso. E, em segundo momento, são também qualificados pelos aspectos que fazem com outros planetas. Conjunção, quadratura, oposição, sextil, trígono. É uma outra conversa, nós não vamos entrar nela hoje. O que eu quero trazer aqui para vocês, que imagino muitos sejam ainda iniciantes na astrologia, é que para a gente poder falar sobre planetas e entender planeta na astrologia, a gente precisa desconstruir uma coisa que aparece muito assim na internet, que é como se cada planeta fosse uma coisa tua. O Sol é a tua identidade, Netuno é a tua espiritualidade. Não é bem assim. Os planetas não são iguais. Os planetas não têm o mesmo peso dentro de nós. Não quer dizer que alguns são mais importantes do que outros. Talvez até sejam. Aqui já fica mais complicado. São. Mas eles podem estar em aspecto e aí as coisas se misturam. Não é o caso. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte. Há 3 categorias de planetas. Planetas pessoais, planetas sociais, planetas geracionais ou transpessoais. Quais são os planetas pessoais? Acompanham comigo e anota aí, no slide se você está estudando. Então, os caldeus, eles gostam muito de colocar isso em termos de velocidade de retorno. Né? O retorno dos planetas, quando ele sai de um ponto A e retorna ao ponto A, quando ele dá uma volta no zodíaco inteiro. É o que a gente chama de revolução solar, no caso do Sol, mas tem a revolução lunar. Todo planeta tem uma revolução. Ele dá uma volta completa de 360 graus no zodíaco, tá? Então eu vou usar essa classificação dos caldeus, que não é a ordem de distância em relação ao Sol, mas eu vou ficar com ela. Então a gente tem a Lua, que demora 28 dias, é pessoal. Os velozes são pessoais. Lua, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Se você pensar, e eu gosto em termos astronômicos, na proximidade com o Sol, é Mercúrio, Vênus... Perdão, Sol, Mercúrio, Vênus, aí no lugar da Terra a Lua e Marte. Não faz diferença.
Esses 5 são velozes. Se a Lua demora 28 dias, Marte demora 22 meses, quase 2 anos. Tu faz uma média aí, dá 1 ano. Pensa num ponteiro de relógio cósmico que marca ciclos e tempo. É como se fossem os ponteiros do segundo. É rápido. Eles estão ali, ó, marcando rápido o tempo. Planetas pessoais. Eles têm uma outra característica muito interessante. Eu tinha feito esse slide e eu resolvi tirar. Me arrependi. Que é, esses 5 planetas, eles são chamados planetas interiores. Porque você olha aí, ó, Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Aí entre Marte e Júpiter tem um cinturão de asteroides. E esse cinturão de asteroides protege os planetas interiores. Esses 5 pessoais. É muito interessante, é uma outra cosmosfera, vamos colocar assim. Por que tem um cinturão de asteroides separando os pessoais dos que vêm depois, que são os sociais? Júpiter e Saturno. Júpiter demora 12 anos para dar a volta no zodíaco. Saturno demora 29. São gigantes gasosos. Esses planetas, Júpiter fica 1 ano em cada signo. Ou seja, quando a maioria o Sol deu uma volta no zodíaco inteiro, Júpiter só mudou de um signo para o outro. Então todo mundo que nasce num intervalo de 1 ano, nasce com Júpiter no mesmo signo. Saturno fica 2 anos e meio, dependendo da retrogradação, vai até 3 anos num signo. Todo mundo que nasceu no mesmo intervalo, na mesma janela de 2 anos e meio, vai ter Saturno no mesmo signo. São planetas sociais, coletivos. E é por isso que a conjunção deles a cada 20 anos, lembra que eu falei no início, é tão importante. A cada 20 anos, a gente tem a mudança de ciclo social. Ciclo social. A próxima vai ser em 2040. Que vai ser quando Plutão estiver saindo de Aquário, porque sai em 44. É muito interessante, é um relógio cósmico. Esses são os ponteiros do minuto do relógio. Eu brinco. Júpiter, Saturno. Eles são mais lentos que os ponteiros do segundo, que são os planetas pessoais. E por fim, olha que lindo o que eu vou dizer. Entre Saturno e Urano também tem um cinturão de asteroides. E entre Saturno e Urano, ali naquela área ali que está cheio de cometas, existem os chamados centauros, que é inclusive onde está Quiron. E que ninguém sabe muito bem se eles são cometas e que um dia vão embora do sistema solar ou se eles são asteroides, tá? Isso está descrito no curso de Quiron dentro da Astrologia com Alma. É um assunto que eu acho fantástico, enfim. Porque adoto o símbolo de Quiron, né, no meu trabalho. Mas o ponto é, entre Saturno e Urano também é um cinturão de asteroides, entre os sociais e os geracionais. E há quem diga, inclusive, que Quiron faz isso, a ponte entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Mas isso é uma outra conversa, não é uma aula sobre Quiron. Aí nós temos Urano, que demora 84 anos. Temos Netuno, que demora 164 anos, e Plutão demora 248 anos para dar a volta no zodíaco. Ou seja, os planetas transpessoais estão cagando para o drama humano. Eles são muito lentos. Aos 42 anos, para os 44, depende um pouquinho, entre 42 e 44 anos, nós vivemos a chamada oposição de Urano. Aos 84 anos, existe o retorno de Urano. Muitos não vivem o retorno de Urano. Talvez seja o último planeta que seja possível você viver um ciclo completo dele no teu mapa, em trânsito. Porque o próximo é Netuno, que é 164 anos. Até agora, eu não conheço ninguém que tenha vivido 164 anos. Eu também acho que vocês não conhecem. 84, até já vi. Agora, meu avô viveu 86, 87. Agora, Plutão, 248 anos, o dobro de Netuno quase. Esse planeta está cagando para o drama humano. Ele atua, ele é importante.
Imagina o que é você ter Plutão em conjunção com o teu Sol, em quadratura com o teu Sol, em oposição com o teu Sol. É muito significativo, são cargas significativas, são registros kármicos muito significativos. Mas nós não vamos falar do mapa individual kármico agora. Eu quero fazer uma análise para o coletivo. Então, quando Plutão se movimenta, mexe com todo mundo. Porque uma coisa é uma lua que fica, é importante, tá ligado à magia natural. A gente sabe, ninguém duvida da influência da lua aqui na Terra e nem do Sol. E, pô, não é isso que eu tô falando. Mas a lua fica 2 dias e meio em cada signo. A gente ainda fala fulano é de lua, por causa do humor. Né? Eu faço post de lua, 2 dias depois já tem gente falando, mas a lua já mudou, a lua não estava não sei aonde, porque é muito rápido. É a vida, é a crônica cotidiana na Terra. É a nossa batalha. Agora, e Plutão? Plutão tá cagando pra tua batalha, para teus dramas humanos. Ele vai ficar agora 20 anos numa casa astrológica. Ele vai ficar agora 20 anos num signo, ali, ó, martelando um tema na tua vida. Eu estava olhando o mapa de alguns de vocês, queridos ascendentes Aquário. Vocês vão pegar Plutão agora no ascendente. Como que vocês acham que isso não é significativo? Ascendentes Aquário, preparem-se. E quando eu falo prepare-se, por favor, espero que a audiência não seja imatura ao ponto de falar é bom ou é ruim? Porque se tu tá nesse rolê ainda de é bom ou ruim, tu ainda não tá pronto pro meu trabalho, tá? A questão é, vem aprendizado, vem ciclos de amadurecimento. Bom e ruim a gente é o dia inteiro. O dia inteiro é bom e ruim. Você tá na vida. A vida tem coisa boa e tem coisa ruim o tempo inteiro. A questão é quais são os ciclos de aprendizado que a gente tem que fazer. Os ascendentes Aquário, eles vão passar por um ciclo de profunda ressignificação, transformação na forma de se colocar na vida e no mundo. Por exemplo, por quê? São 20 anos. Não é uma coisa, não é um evento que vai acontecer que determinou, é porque Plutão está no meu ascendente. Não é, galera, não é. Mas são 20 anos trabalhando aquele tema ali. Vai ser quase uma vida. Tem pessoas que passaram, aí depende do mapa de cada um. Vale a pena você ver Capricórnio, onde você tem Capricórnio no mapa. Você está desde 2009 trabalhando aquela área da tua vida. Desde 2009, que foi quando Plutão entrou em Capricórnio. Ficou 14 para 15 anos, né? Também, sei lá, vou fazer as contas aí, não consigo. 10, 13, 14 anos. 14 para 15 anos. 15 anos, né? Fica de 15 a 30 anos. Ficou 15 anos. Estão acompanhando? Então, entender essa classificação de planetas, ela é importante. Porque quando um planeta lento se mexe, por baixo dos panos a gente não vê. Mas karmicamente coisas muito significativas estão acontecendo. É lento. Não está no tempo do homem, está no tempo de Deus. Eu quero saber se vocês entenderam isso ou tem alguma pergunta sobre isso antes de eu avançar, tá bom? Vamos lá. Vocês entenderam isso? Tem alguma pergunta sobre isso? Vamos lá. Vou tomar uma água aqui enquanto isso. Por favor, me deem um feedback aí. Conseguimos entender a diferença entre planetas velozes e planetas rápidos? Mais do que você me disser o que você tem, eu quero saber, eu estou dando aula, não é consulta. Estou dando aula. Você entendeu a diferença entre planetas lentos e planetas rápidos? Tem dia que eu dou consulta, tem dia que eu olho o mapa. Hoje é aula, eu quero dar uma aula. Ficou claro? Expliquei direitinho? Vocês entenderam isso? Beleza. Então, vou avançar. Para além dessa compreensão dos planetas, cada um que tenha Plutão, isso serve para todo mundo, gente. Todo mundo vai viver Plutão em algum lugar. Todo mundo. Só que eu não vou fazer uma live agora para falar, eu não gosto também, e nem é útil. Essa coisa, agora eu vou falar sobre Plutão em cada uma das casas astrológicas. Porra, não é assim que funciona. Porque tudo bem, você tem, mas às vezes você tem um planeta ali, Plutão vai fazer um aspecto e tal. Dá para ser mais específico, entendeu? Eu não gosto de ficar generalizando muito as coisas. Faço. É um mal do ofício, mas eu evito. Sempre que eu posso evitar generalizar, eu evito, tá? Eu tenho esse compromisso.
Até para não correr o risco de falar uma coisa que é imprecisa. Que se eu estivesse vendo o mapa, eu falaria diferente. Entendeu? E aí, o que eu quero falar agora, então? Expliquei os planetas. E aí, peraí. Expliquei os planetas. E aí, agora, eu vou explicar a outra variável, que são os signos. Então, galera, isso aqui não é nada perto do Astrologia com Alma. São mais de 60 aulas gravadas, 4 imersões ao vivo. Nós vamos abrir turma em abril. Primeira semana de abril, e depois a gente não vai abrir turma por um bom tempo. Não sei se voltamos a abrir esse ano. Portanto, se você tem interesse nessa proximidade, nesse trabalho, se inscreve na lista de espera que tá lá na bio, que o pessoal da minha equipe entra em contato contigo, tá bom? E aí vejam também o depoimento dos alunos. Eu fico muito feliz dos alunos gostarem do trabalho. Enfim, a gente faz aqui tudo com muito amor. A outra questão que a gente tem que aprender, além dos planetas, tem a ver com os signos, com o zodíaco, né? São 12 signos. E quando a gente pratica uma astrologia popular, a gente acha que signos são pessoas. Ah, eu sou de Áries. Ah, eu sou de Libra. Ou então a pessoa fala assim, eu não tenho Gêmeos no meu mapa. Eu fico nervoso com essas coisas. Mas eu entendo. Porque o mapa astral não é aquela tabelinha que você baixa lá no Personari falando qual planeta que você tem em qual signo. E aí, como você não tem planeta no signo, você acha que não tem aquele signo no mapa. Todo mundo tem uns fucking 12 signos no mapa, porra. Ok? Todo mundo, sem exceção, cacete, tem os 12 signos no mapa. Por quê? Porque todo mundo está encarnado aqui no mesmo planeta e até onde eu sei, é o mesmo zodíaco para todo mundo. Tá bom? É porque é um tema que eu me aborreço, mas eu me seguro. Então aproveita aqui para partilhar isso com quem não saiba. Não luta contra essa informação. Todo mundo tem os 12 signos, tá? E se você acha que não tem, procura tentar entender, estudar para saber o porquê que tem, ao invés só de torcer o nariz. Eu dei uma alfinetadinha mesmo, porque eu escuto muito isso, sabe, gente? Me perdoe. O pessoal ainda vem brigar comigo, cara, falando, não tem não. Aí eu falo, porra, cara, quem é o astrólogo aqui, cacete? Pra saber se tem. Pergunta pro astrólogo que ele vai te dizer que tem. Mas vamos lá, prosseguindo. E aí, queridos, sobre os eixos, sobre os signos, os 12 signos, eu vou dar uma compreensão rápida, muito rápida, de algo que a gente também trabalha na Astrologia com Alma, que é a seguinte. A gente pode compreender os signos de diferentes maneiras. Eu vou dar 2 aqui, que são muito úteis para análises kármicas. Entender signo como 6 eixos, pares de opostos, Áries, Libra, Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário, Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário, Virgem, Peixes. Ok? Pares de opostos. Ou então também como signos adjacentes, tá? O que é importante que você saiba? Seja pares de opostos ou adjacentes, um signo cura o outro. Um signo tem sombra e um signo tem cura. Um signo sempre tem 2 informações. Uma informação de luz e uma informação de sombra. Então, fazendo aqui rapidinho, tá? Rapidinho, porque eu sei que a galera gosta desse assunto. Isso daria só uma aula, mas eu vou fazer rapidinho para eu poder chegar no que eu quero chegar, no objetivo dessa live. Então, você pense, Áries é o primeiro signo, é a eclosão, né? O arquétipo é o impulso de se lançar, se manifestar. É o impulso, é o próprio impulso. Esse impulso, ele é luminoso porque ele surge, mas depois ele gera a sombra de que não sabe parar. E a energia, então, aprende a inércia, o freio, esse contato do fogo com a matéria dá a forma em touro. Então, touro estabiliza Áries, mas deixa uma sombra de, qual é a palavra? Inércia. Essa inércia é curada pelo signo seguinte, pelo dinamismo, pelo intercambiar de gêmeos. Porém, esse intercambiar de gêmeos é muito superficial. Então, essa superficialidade, ela é curada com a capacidade de vincular profundamente de Câncer.
Porém, esse vincular profundamente se torna melancólico. Isso é curado com o brilho de Leão, com a majestade de Leão. Porém, a majestade de Leão é muito espalhafatosa, espaçosa, centralizadora. Isto é curado com a capacidade organizatória de Virgem. Que, por sua vez, agora que a casa está arrumada em Virgem, não seja tão frio e crítico. O outro existe em Libra. Porém, e aí essa é a sacada louca. E aí, quando pela primeira vez a consciência e a energia percebe que o outro existe em Libra, ela descobre que há uma ruptura em Escorpião. Sim, Escorpião não é para os fracos. Plutão é o regente moderno de Escorpião, ó, tá aí na tela. Ela descobre que há uma ruptura em Escorpião. O sofrimento dessa ruptura é curado pelo otimismo e verticalidade de Sagitário. Se antes em Libra eu amava horizontalmente, agora em Sagitário eu aprendo a amar verticalmente, ou transcendente. Só que Capricórnio olha para Sagitário e fala aí, muito bonito, muito filosófico, mas eu quero que tu transforme isso em algo prático, em algo que seja bom para todo mundo aqui na Terra. Em Capricórnio estrutura-se a civilização, as tradições, preste atenção nisso, Capricórnio. Porém, fica tudo muito chato, muito conservador, muito frio. E aí vem Aquário com a sua rebeldia e fala, eu posso melhorar isso que tu fez, Capricórnio. Agora não tem Aquário e Capricórnio, que é a transição que a gente está vivendo. E por fim, Peixes, a compaixão e tudo isso se dissolve para uma segunda volta. Peixes é a vida intrauterina, casa 12, quando surge de novo em Áries. E o ciclo se repete 3 vezes, porque temos 3 decanatos. Então essa é a primeira explicação. Quero ver se vocês entenderam, tá? Sobre signos adjacentes. No Astrologia Comics é uma aula inteira longa. Aqui eu fiz em 30 segundos. Vocês entenderam isso? Sobretudo o conflito Capricórnio-Aquário. Capricórnio-Aquário, conseguiram pegar isso? Eu vou aprofundar melhor a luz e a sombra de Capricórnio e a luz e a sombra de Aquário, porque tem a ver com o nosso momento. Mas, para encerrar essa conversa, uma outra visão que eu até prefiro, eu inclusive recomendo os alunos que usem bastante nos seus atendimentos, porque isso ajuda na compreensão dos nodos lunares, e nodos lunares bem compreendidos desbloqueiam uma vida. E se você quer saber mais sobre isso, tem lá no curso Astrologia com Alma, módulo 7 é sobre os nodos lunares. Nodos lunares desbloqueiam uma vida, ok? Agora a gente vai falar dos pares de opostos. Então, a última informação. Como é que a gente entende os signos em termos de pares de opostos? Aí é simples. Não sei se eu faço dos 12, talvez. Áries, na luz, é a iniciativa. Na sombra, é a impulsividade. Às vezes é até a agressividade. Como é que eu curo a sombra impulsiva, agressiva de Áries? Com a luz da diplomacia e temperança de Libra, o oposto. Mas Libra na sombra é indeciso e frívolo. Como é que eu curo a indecisão e frivolidade de Libra? Com a luz do signo oposto, que é a iniciativa de Áries. Gente, vocês podem aplicar isso em todos, tá? Touro, na luz, é seguro, estável e pacífico. Na sombra, ele é inerte. Lembra? É a mesma sombra. Essa sombra de Touro é curada com a crise, com a ruptura de Escorpião, que destrói e renasce, mata e renasce, faz tudo morrer e renascer. E a sombra de crise e sofrimento de Escorpião é curada com a serenidade e a estabilidade de Touro. Gêmeos, na luz, é a capacidade de ser multitarefa e ter múltiplos interesses. Na sombra, fica perdido entre muitas direções e não aprofunda nada. Como é que eu curo a sombra da dispersão de Gêmeos? Com a luz do foco de Sagitário, de fazer profundamente uma coisa. Mas a sombra de Sagitário, ela é arrogante, ela é aristocrática, é a dona da verdade, só tem uma maneira de fazer. Isso é curado com a luz da diversidade de Gêmeos, que concebe diferentes perspectivas para as coisas. Gente, eu não vou fazer um por um não, tá? Vocês já entenderam? Não, vou fazer um por um, vai. Câncer.
Câncer na luz é a nutrição, a capacidade de vincular. Na sombra é o vitimismo, a infância, a dificuldade de assumir responsabilidade. Como é que isso é curado? Com a luz da maturidade, da austeridade, responsabilidade, praticidade, pragmatismo de Capricórnio. Mas Capricórnio na sombra, ele é como? Ele é frio, austero, ranzinza, estéril. E aí isso é curado com a sensibilidade, afetividade, vinculação de Câncer. Leão, ou é individualista, ou ele é majestoso, ou ele é um líder, ou ele é egocentrado. Então o egocentrismo de Leão é curado com o senso de coletividade de Aquário. E aqui tem uma discussão boa sobre Aquário, Urano, coletividade e originalidade. Não vou entrar nessa conversa agora, a gente faz muito ela no Astrologia com Alma. E Aquário, por sua vez, ele perde a capacidade de nobreza porque ele vai viver brigas que não são nobres. Isso é curado com o sentido de majestade de Leão. Virgem na luz, bota cada coisa no seu lugar, bota ordem na matéria, torna a matéria mais cristalina para que a luz do espírito possa se expressar através da matéria. Mas na sombra é crítico, é chato pra cacete, é enjoado. Como é que se cura a sombra virginiana da crítica? Com a luz da compaixão, da inspiração e da inclusividade de Peixes. Mas Peixes na sombra é um caos, é uma bagunça, é o vício, é a dispersão. Como é que isso é curado? Isso é curado com pragmatismo, organização, disciplina virginiana. E por aí vai. Gente, é muito mais do que isso, tá? Vocês estão vendo que eu já estou até meio cansado de falar sobre isso. Mas é só para te dar uma ideia para poder explicar o que eu quero explicar. Nós entendemos isso também. Posso sair agora da conversa dos signos. Entendemos o planeta. E aí Plutão fala sobre as coisas de Escorpião profundas, morte, renascimento, transformações irreversíveis, né? Poder, submissão e submeter. E agora eu vou falar mais sobre especificamente essa transição Capricórnio-Aquário, tá beleza? Agora eu posso ir um pouco mais devagar, eu tinha que dar uma base prévia para poder agora falar o que eu vim falar. O que eu vim falar, na verdade, começa a partir daqui. Gente, se alguém tirou o print aí, quando tinha mais gente aí, me fala, tá? Vou até tirar aqui, ó. Fico muito feliz. Pessoa numa live que pra mim não é fácil, não. Queridos, agora vamos lá, tá? Tá tudo bem? Vocês estão curtindo? Senta o dedinho aí no coraçãozinho, vamos bater um papo aí. Então tá, então vamos agora pro que a gente tem que conversar, tá? Então o que acontece? Agora eu vou mais devagar. Tá, agora eu vou mais devagar. Como eu disse para vocês, a gente está vindo de um ciclo de 2017 para cá, que Júpiter passou em Capricórnio, Saturno passou em Capricórnio, Plutão em Capricórnio, ou seja, vocês vão perceber que nós estamos num grande ciclo estávamos capricorniano. E isso se refletiu no mundo na ascensão do conservadorismo. E aqui, antes que vocês fiquem nervosos com a política por conta da polarização do nosso tempo, uma das coisas que é a essência do método Astrologia com Alma é simplesmente ser capaz de olhar para a luz e sombra de tudo. Então, todo mundo sabe a minha visão em relação às coisas, né? Sabem? Acho que tá, meu Instagram eu me posicionei. Quem não sabe, vai procurar saber como eu me posicionei, porque eu me posicionei. Apesar de eu não falar de política aqui. Mas eu tendo para o progressismo, ponto. Vocês sabem. Mas, infelizmente, nós progressistas não conseguimos olhar para a luz de Capricórnio, para a luz do conservadorismo. Ah, mas tem... Aí começam os egos histéricos. Silenciem. Vou até desativar os comentários. Silenciem. Escutem o que eu tenho para dizer. Porque se você deixar isso entrar, isso vai te alinhar à tua alma. Aqui não tem nada a ver com ter razão. Aqui tem a ver de entender como o universo está estruturado.
A tradição nos trouxe até aqui, no melhor sentido do termo. A tradição foram as técnicas que os nossos antepassados encontraram para se livrar da morte e construir uma civilização. Lembra que a civilização é construída em Capricórnio? Família, propriedade, tradição, costumes. Eu não estou julgando se tu gosta ou se tu não gosta. Eu estou te dizendo que isso é um atributo da espécie humana e é necessário. Foi necessário. E tem a sombra. A sombra é o que tu já sabe que ninguém aguentava mais. Beleza. Concordo. Mas ao mesmo tempo foi quando a gente teve um boom de constelação familiar no mundo. Que é uma prática, em essência, conservadora pra cacete. Mas que eu afirmo, eu dedico a minha vida a isso. A visão sistêmica vai salvar o mundo. Pode torcer o nariz. A constelação familiar vai salvar o mundo. Não há outro caminho fora das ordens do amor. Ontem eu estava dando aula na formação, a gente falou sobre isso, galera do curso de constelação, ó. As ordens do amor. Não vou aprofundar. Se você não conseguir deixar isso entrar, não entra, tá tudo bem, caguei. Mas pega a visão que eu tenho para passar. Me mandaram vir aqui dizer, eu não queria nem estar fazendo live, porra. 10 horas da noite. Não queria. Mas eu tenho obrigação, então vim aqui falar. Então a gente viveu um grande ciclo conservador. E com essa movimentação em direção a Aquário, o conservadorismo voltou a cair e agora o progressismo aquariano ele está emergindo. Ele está emergindo com a sua luminosidade de reconhecer as diferenças, de não criminalizar a sexualidade, de deixar cada um ser como é. Tá tudo certo. Valores humanos, cara, pelo amor de Deus. É básico. Essa galera conservadora aí na sombra, eles são tudo meio reptiliano. Pronto, acabou. Isso aí, veja ali os reptilianos agindo com força. Agora, o ponto é o seguinte, o progressismo também tem sombra. Na incapacidade de reconhecer o valor da tradição, na incapacidade de se pacificar diante daquilo que os nossos ancestrais construíram, da incapacidade de se vincular a coisas que são arquetípicas, como família, etc, 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 tradição, etc, etc, etc. Marcos, essa discussão não é simples assim. Porra, é óbvio que não. Tu acha que eu queria estar aqui no Instagram falando sobre essas coisas? Eu falo sobre isso. Só na formação de constelação foram 3 aulas com essa conversa e de vez em quando a gente volta. Mas o que eu quero te mostrar com isso? Que nós estamos na transição de Capricórnio para Aquário. E independente de onde a gente se coloca, se tu é mais para lá ou se tu é mais para cá, a luz e a sombra disso estão disponíveis. E o que a gente tem feito é uma escolha de má qualidade. Porque a gente, enquanto humanidade imatura, bota a sombra de Capricórnio para brigar com a sombra de Aquário brigar. E é isso aqui que está acontecendo. Só que você precisa ser capaz, porque defende a luz, de olhar para o oposto e falar, cara, isso aí é a expressão distorcida de uma ideia luminosa. Qual é a ideia luminosa que está por trás disso, que é o oposto a mim? Faz isso, teoricamente. Por quê? Porque a batalha é pela tua alma. E a alma concilia opostos. Isso Jung sacou? A integração psicológica que você vê no mapa astral, que você vê nos nodos lunares, ela não é outra senão essa. Pegar sombras diferentes de você e botar para conversar. Quando você tem um sol em Áries em oposição a uma lua em Libra, é a iniciativa, a agressividade de Áries brigando com a indecisão e a diplomacia de Libra. E tu tem isso dentro de você. Quando tu vê as linhas vermelhas no teu mapa, cada ali está contando uma história. Então, é uma tarefa de integração que nós, cada um, tem que fazer com si. E porque ninguém está fazendo consigo mesmo, é que está esse caos aqui fora. Porque todo mundo é ótimo em apontar dedo. Mas olha aquela conversa de que quando aponta dedo, 3 está pra gente. Galera, com isso,
eu não estou querendo desqualificar o que está colocado, tá? Eu não sou alienado, eu tenho clareza. Mas é um exercício de amadurecimento que você está sendo convidado a fazer porque você nasceu nessa época. Você nasceu na transição de Capricórnio, você está vivendo, né? Não nasceu. Você está vivendo a transição de Capricórnio para Aquário. Você está já nas ondas do novo ciclo aquariano. Então, precisa olhar para isso. E aí, galera, a gente entra num outro ponto. Para a gente já entrar... Próximo slide já são as previsões. Que é o conhecimento do índice cíclico planetário. Então, isso que está acontecendo hoje no mundo é só o vibrar de planetas lentos fazendo transição de Capricórnio para Aquário. Não é só isso, mas astrologicamente explica, entende? Isso que a gente está vendo é uma movimentação planetária. E no início do século XX foi criada essa técnica do índice cíclico planetário, que ele se baseia no seguinte: quanto mais próximos os planetas lentos estão um do outro, maior a queda no índice cíclico planetário e dá merda. Então, se você olhar aí, ó, de 1900 a 2000, você vai ver que nos períodos de queda do gráfico, teve Segunda Guerra Mundial, teve a epidemia de HIV nos anos 80, etc, tá? E se você olhar no quadrado de baixo, e é esse que eu quero que você preste atenção, você vai perceber que pelo índice cíclico planetário, e cara, tava tudo em Capricórnio. Como é que foi o ano novo astrológico? Em Capricórnio tava Plutão, Júpiter, Saturno e Marte. Aí Urano em Touro, Netuno em Peixes, tudo no mesmo quadrante, cara. Tudo no quarto quadrante. Não, mentira, com exceção de Urano que estava em Touro. Mas em 2020, a gente estava descendo ladeira abaixo. 2022 é colocado como o fundo do poço do período de maior queda desse século que a gente está. Então, em tese, a partir de 2023, se você olhar o gráfico, a gente começa a subir no índice cíclico planetário, que, segundo essa técnica, são períodos de maior harmonia. Quando está para baixo o gráfico, são períodos de maior desarmonia e dificuldade, e quando está para cima o gráfico, tendem a ser períodos de maior harmonia. Então, a astrologia é uma coisa fantástica porque se sobrepõe informações conflitantes. Por mais que tudo pareça ruim, tudo está caminhando para o melhor. O que não quer dizer que a gente eventualmente não vá experimentar situações terríveis ainda. E quais são leituras possíveis? Mas muitas leituras. Plutão foi descoberto no período... Por que o nome é Plutão? Por causa do plutônio. Era a época que o pessoal estava estudando energia nuclear. Outra coisa, Aquário rege a humanidade. O que acontece com a humanidade? O que acontece com Aquário? Acontece com a humanidade. Saturno em Aquário, teve lá. Isolamento social, por exemplo. Eu gosto muito de olhar para isso. Então, a entrada de Plutão em Aquário, ela marca o fim de um grande ciclo para essa humanidade. E aí aqui agora é a hora de tirar as crianças da sala. Se você for ficar impressionada com as coisas que eu for falar, cara, melhor você nem me ouvir, assim, na boa. Mas, ou depois de me mandar mensagem falando que tá com medo e tal, cara, não tô querendo assustar ninguém, eu tô nem aí. Mas eu vou falar algumas coisas que estão sendo colocadas. Então, tô te dando a chance de fechar a live se você não quiser ouvir o que eu tenho para dizer. Beleza? Vou tomar uma água. Pode escrever no chat aí se você quiser, que eu vou partir agora para as coisas. É óbvio que no final de todo esse processo, tudo vai dar certo e tudo é para a luz. Mas nós viveremos momentos. Então, presta atenção. O que eu vou colocar aqui no quadro não chega a ser uma previsão, porque como astrólogo kármico eu não gosto de fazer previsão de evento. E eu acho meio genérico esse papo de vai explodir vulcão. Porra, é óbvio que vai explodir vulcão, cacete.
Todo ano os astrólogos falam, vai ter enchente, porra, é óbvio. Ah, vai ter maremoto, porra, é um ano inteiro. Em algum momento vai explodir uma porra do vulcão, em algum momento vai ter uma porra de um maremoto, cacete A4. Mas eu vou colocar umas frases para vocês que são umas frases meio canalizadas e meio inspiradas, enfim. Não vou explicar as frases, ok? Eu não vou explicar essas frases. Não vou. Aqui a gente não vai no racional, tá? Recebam o que eu vou mostrar e vão dormir, tá? E vão dormir, beleza? Pô, 198. E a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Vi uma astróloga falando que nos próximos 6 meses um casal de famosos vai se separar. É disso que eu tô falando. Porra, assim é mole. Entendeu? Porque, cara, sempre vai acontecer uma merda. Tá, enfim, vocês, quem é meu aluno sabe. É por isso que eu não venho eu não sou blogueiro, eu não venho pro Instagram ficar fazendo live, entendeu? Porque o que eu gosto de dar aula pros meus alunos? Que a galera já tá filtrada. Então, eu tô num ambiente seguro para falar as coisas que eu tenho que falar. Mas isso aqui é a terra de ninguém, né, gente? Eu não tenho noção de quem tá aí do outro lado. Então, é complicado, tá? E aí a gente fala com muita gente, ouve muita gente e por aí vai. Ó, ela já acertou, tá vendo? A astróloga, isso aí, Fabrícia. Fabrícia é minha aluna querida. Gente, quem tá aí de meu aluno? Deixa eu ver, a Fabrícia tá aí. Dá uma moral aí, fala bem do curso. Eu vou botar aqui já as previsões e premissas. Ou as memórias do futuro. Fabrícia querida, Tati Pérez, boa, filtrados, amei. Manda ver, Marcos, eu. Ei, porra, Maria tá em Portugal, hein? Maria fica assistindo aula até 1, 2 horas da manhã. Pablo, Tuane. Acho que só tem aluno meu nessa live, né? Quem aqui não é meu aluno? Dani. Ei, Giovana, que bom. Ah, Laura, quanto tempo. Paula, vê que entrou agora, vê Mandala. Muito bom, a galera nova. Tô vendo aqui, ó, Monística, Kátia, Rick. Pô, legal, cara. Pessoal que entrou agora, sejam bem-vindos. Então vamos lá, galerinha. Vamos para Digolar, da turma 5. Dia, tá na hora de você vir para supervisão. Quando você fez o curso tinha 27 aulas. O curso agora tem mais de 60. Tá? Tem muita coisa para... Me manda uma mensagem no direct que para vocês que são ex-alunos tem uma condição especial, tá bom? Fabrício, o Astrologia com Alma fez igual o Plutão na minha vida. Só vem os fortes, só vem os fortes. Bom, gente, vamos lá. Eu vou botar aqui para vocês, tá? Cadê o que eu preparei aqui pra gente ir encerrando? Isso aqui. Memórias do futuro. Então, quando a gente pensa no ciclo de Plutão em Aquário pelos próximos 20 anos, o que nos aguarda? Presta atenção. Revoluções massivas desconcertantes. Muitas serão injustas, apenas dinâmicas cegas. Nós já estamos vendo acontecer. O fim de um tipo de humanidade. Eu coloquei parte disso num post. A separação do joio e do trigo. São tempos bíblicos, tá? Já ouviram falar nas tribulações? Na grande tribulação? Chegou a hora, galera. Estudem escatologia. Retorno de ideologias absolutas. As massas, humanidade, Plutão, plutonizadas, movem-se. Vai se defender qualquer coisa que não faça sentido. Busca radical de libertação. Imposição violenta de justiça. Ultra high-tech. Neuralink, é o Neuralink, né? Chipzinho na cabeça em algum momento, nos próximos 20 anos, vocês não tenham dúvida. SpaceX, do Elon Musk. Transhumanismo, que é essa simbiose em homem-máquina que, olha, não se enganem, já estamos vivendo. Você já acorda de manhã e pega o teu celular. Você já tem uma prótese, você está me ouvindo falar através dos seus olhos biônicos.
E esses seus olhos biônicos chamam tela do celular. É só uma questão de tempo para que não se precise mais ter uma prótese externa, mas que ela seja interna. E antes que você fique chocado com isso, ou chocada, isso não é muito diferente do que o espiritismo dos anos... final dos anos 90, início dos anos 2000, falava sobre transcodificação e tecnologias espirituais. Vocês precisam entender que a gente já está vivendo num mundo muito espiritual. Quero falar algo sobre isso. A gente... Eu sempre gosto de contar a seguinte história, e eu quero contar isso olhando para vocês. Presta atenção. Presta atenção. Quem aqui escreve para mim lembra de uma novela chamada novela A Viagem, que era uma novela que falava sobre reencarnação. Há 20, 30 anos atrás, não se falava sobre reencarnação, espiritualidade, como se fala hoje. E entendam, o planeta faz um arco, ele sai do mais sutil, ele desce para o mais denso, e esse mais denso foi exatamente 1800, o século XIX. Esse século XIX que inaugurou 1800, os 200 anos de Terra que eu falei lá no início. Vocês lembram disso? Os últimos 200 anos foram o auge do materialismo terrestre. E quando eu falo materialismo, não tem julgamento. É materialismo não. De descida do logos planetário para a manifestação de um planeta na densidade. E a gente já está no caminho de retorno. Já está no caminho de retorno para o sutil. Então a gente já vive na quarta dimensão e não se dá conta. Como assim, Marcos? Explica? Explico. Todo mundo já deve ter ouvido falar da experiência da perereca. Se você pegar uma água, ferver ela e jogar uma perereca na água, a perereca cai na água e pula fora, porque está quente. Agora, se você botar a perereca na água fria e esquentar lentamente a água, ela morre queimada. E o que eu estou querendo dizer é que a gente está imerso aqui, ó, esse planeta é a água, que não é o caso dela estar sendo esquentada, mas ela está sendo sutilizada. Nós já vivemos numa dimensão muito mais espiritual do que quando tu nasceu. É porque tu tá aqui dentro e tu não percebe. Vocês sentem isso, sintam isso, invoquem isso. Porque, da mesma maneira que está mais sutil, a distância entre o plano da mente, das emoções e da matéria, você tem que ter mais responsabilidade com o que sente, com o que pensa, com o que fala. Você tem mais poder para criar, mas também tem mais poder para destruir. Precisa se disciplinar em relação a isso. Tá bom? Ninguém aqui fora vai salvar a gente. É cada um que vai salvar a si mesmo. Tá determinado que seja assim. Aí eu vou continuar as previsões. Tá tudo desmontando aqui no meu... Peraí. No meu escritório aqui, droga. Vamos lá. Vamos lá. Vou ter que acabar essa live porque já tá tudo desmontando aqui. E aí, continuando as previsões, permanente revolução científica. Vocês estão vendo o chat GPT? Todo mundo sabe do que eu tô falando, né? CERN e mais CERN, que é aquele acelerador de partícula. Impaciência global. Isonomia global. Mudança radical da imagem que a humanidade tem de si mesma. Preste atenção. Abertura dos portais do cosmos. Fim das nações. Ou um único governo global. E a galera pira com isso. Tem um povo aí que fica pirado com essa história. Povos contra governos com bons e maus resultados. A grande marcha contra a vacina.
Poderosas ilusões coletivas. O novo homem, ou o novo ser humano, melhor dizendo, né? Revelações sobre a nossa origem, novos conceitos. Asfixia do indivíduo e da identidade. Cegueira para nuances. É tudo polarizado, já estamos vendo. Blade Runner. Fim do sentido histórico, início do sentido cósmico. Sensação psíquica de extinção. Sementes para a criação de uma nova civilização. Tem a parte aqui 2. Perseguição dos oligarcas, com justiça ou sem justiça. Morte em nome da liberdade. Destruição de hierarquias. Plutão é Aquário, né? Período de anarquia. Rejeição de todos os tipos de ordem. Olha a sombra do progressismo. O ataque contra a civilização. PlayStation 7 é uma cabine. O 8, uma roupa com sensores. PlayStation 9 é condenado pela Associação Mundial de Psiquiatria. Vai chegar uma hora que vai ficar difícil discriminar. Os poderosos, os governantes, os big players, bons, maus, indiferentes, serão vistos como os novos nobres e serão tratados como inimigos do povo. Vê Maria Antonieta, Revolução Francesa, que é exatamente a última vez que Plutão estava em Aquário. Generalizações destrutivas, julgamentos sumários. Governos assumem a existência dos UFOs, mas não conhecem a sua origem. UFOs e abdução, as consequências, que é a hibridização, eu já abordei isso aqui. Ideologias plutônicas para povos sem diálogo, denúncia de estruturas obsoletas. Renovação do idealismo e da vanguarda onde houver coração. Liberdade do velho, afirmação dogmática do novo. Plutão é Aquário. Revolução permanente, revolução sem objetivo. Veja, queridos, nós não deveríamos tentar destruir algo se nós não temos nada melhor para oferecer neste momento. Tudo bem? Vocês acompanharam? Perguntas? Não, essa live não vai ficar gravada, não. Tá? Não vai mesmo, não. Eu espero que não. Gente, boa noite. Fiquem com Deus. Não tô sentindo de fazer leitura de mapa. Não quero mudar a energia do trabalho. Quero que vocês fiquem com isso. Em algum outro momento, a gente faz essa conversa, tá bom? Gratidão, galera. Talvez, se ficar gravada, talvez eu deixe para os alunos. Talvez, eu vou pensar, tá? Eu só sei que eu tinha que vir aqui fazer essa live. Eu não gosto de fazer live. Já são 10h22. Eu nunca li o David Icke, não. Sei quem é, mas nunca li, não. E também não tenho pezinho na cabala, não. Não sei nem o que é cabala, tá? Então tá, galerinha. Fiquem com Deus, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Encerrou, como é que fecho?